Alice deixou a Rhaenyra pra trás, Daemon mentiu pra ela, o Aegon foi humilhado. Isso tudo nem é o mais grave desse episódio. Agora tem mais 2 pretendentes ao Trono de Ferro e pouca gente percebeu. E outra, será que a série vai apelar pra magia? O que tem aqui que é a invenção da série e o que tem no livro? E as conexões com Game of Thrones, você percebeu? Então vem que eu vou esmiuçar esse episódio inteiro agora, frame by frame. Vamos lá! Inês Trunks, Peter aqui. Bom, a gente chegou agora no meio exato da temporada 3. Não teve campo de batalha, não teve incêndio de dragão, mas teve muita conspiração, muita treta que a gente gosta. E todos os acontecimentos aqui são muito mais simbólicos do que parecem. Tudo tem um contexto mais profundo. Então bora comigo revisar tudo, mas agora aquele mergulho completaço, ok? Capricha nesse like, eu sei que você gosta. Tá, que nota você tá dando até agora pra essa série? Comenta aqui embaixo, tô olhando nota 0 a 10, vai lá. Bom, tudo começa lá em Tumbleton, né? Você viu que o exército entrou na cidade e obrigou todo mundo a trabalhar pra eles. Mas isso é só a ponta do iceberg. Vamos olhar de perto. Os soldados do Ormond renderam Tumbleton inteira simplesmente com autoridade. Não tem nada incendiado de dragão, não tem cidadão sendo eliminado, né? Então, tipo, não foi uma invasão violenta. A guerra aqui nesse momento não é direta, ela é simbólica e é psicológica. Porque pensa só, o exército tem armas e não usou. Eles têm um dragão e não usam. E ao invés de agredir fisicamente os habitantes, eles estão impondo a presença. Então você percebeu essa nuance? E mais, soldados passaram meses acampados em barracas no meio do nada. Isso quer dizer que eles não precisam de abrigo. Mas agora, ao invés de acampar na cidade, né, eles estão indo agora pra dentro das casas. Eles vão comer, dormir e ficar ali, junto com os moradores. Essa estratégia não é só eficiente pra dominar o povo através do medo, ela também impõe uma dificuldade a mais pra Rhaenyra. Os inimigos estão literalmente misturados com o povo comum, que são leais aos pretos. Então o jogo aqui não é contra a cidade em si, é simplesmente pra provocar a Rhaenyra e deixar tudo ainda mais difícil pra ela resolver, porque ela simplesmente não pode sacrificar uma cidade inteira pra eliminar o inimigo. Isso é genial. E nesse episódio eles focam muito numa casa específica, a casa da mulher de vestido azul. Quem não percebeu? Ela é Cat, a esposa do Hugh Hammer, semente dragão que voa o vêmito em nome da Rhaenyra. Ela fugiu do Porto Real e foi morar com o irmão dela em Tumbleton. E que azar, né? Faz muito tempo que ela tá lá e a cidade foi invadida. Bom, nessa ela foi atacada por um militar chamado Garrick e foi aquela confusão. O que esse soldado fez, galera, é inaceitável em todos os cantos de Westeros. Até em Essos e nas cidades livres essa lei também vale. O direito de hóspede é uma tradição antiga e sagrada e vale para os nobres e plebeus. Qualquer pessoa que chega numa casa, come e bebe debaixo do teto do anfitrião, o direito do hóspede começa a valer. E assim que começa a valer, a regra é clara. Nem o hóspede pode prejudicar o anfitrião e nem o anfitrião pode prejudicar o hóspede, né, durante toda a estadia. É um pacto de segurança inviolável. Para um hóspede e um anfitrião quebrar esse pacto em Westeros é um crime hediondo, infringindo todas as leis dos deuses e dos homens. Por isso que o Lord Ormond faz valer a lei do direito do hóspede para punir o soldado. Mas aí que tá, né? Ele tinha um plano B com esse escândalo. Ele puniu o soldado como ele disse que ia fazer, mas de noite ele usou o irmão da Cat para servir como rito de passagem pro Daemon, o verdadeiro Daemon Targaryen. Então aqui a série faz um paralelo exato com a Rhaenyra, porque lá no episódio 2 dessa temporada, o Daemon obrigou a Rhaenyra a executar o Otto Hightower, porque era esse o gesto necessário para ela virar rainha, né? Ela não queria matar o Otto, mas fez. Então aqui é quase o mesmo. O Ormond obrigou o Daemon a executar outro cara, e assim ele viraria rei. Ele também não queria matar o irmão da Cat, mas fez. Isso mostra que o Daemon obedece tudo que o Ormond fala. E um detalhe interessante é que no início dessa cena, a Tessarion tenta proteger o Daemon quando o Ormond chega. Isso mostra que ele ameaça o Daemon. E isso tudo também mostra os planos do Ormond que ele escondeu desde o início. Desde que ele ficou com a guarda do Daemon, ele vem preparando o garoto para assumir o trono. Então a conspiração do Ormond existe há muito tempo. Há muito tempo antes da briga entre os verdes e os pretos. Se você parar pra pensar, cara, a série tá contando que desde que o Viserys ainda era vivo, o Ormond tá criando o Daemon. A Alicent até falou que mandou o Aeron pra Vila Velha, que ela queria que esse filho dela fosse um Hightower. O garoto foi afastado da família Targaryen, dos costumes deles, e foi criado totalmente na cultura, no território, na religião dos Hightower. O Ormond garantiu que o garoto tivesse o mínimo de vínculo e influência com os Targaryen. Ah, e claro, né, a série mudou a fisionomia dele. Ele não tem cabelo branco Targaryen, como é no livro, ok? Aqui ele tem skin Hightower. Isso não é à toa, a série tá criando uma construção grande com isso. E agora eu te pergunto, a Alicent tá ciente disso tudo ou foi só coincidência? Porque a ambição do Ormond é levar o Daemon pro trono. E aí, Alicent? Você percebeu que na cena que a Rhaenyra e a Alicent conversam sobre o Daemon e o Ormond, a Alicent ficou cutucando as unhas lá, igual ela fazia na juventude? E essa mania aparecia sempre que ela tava nervosa. Por enquanto ela tá muito boazinha, colaborando com a Rhaenyra, mas lembra, o Daemon já cantou a pedra. Ele disse que a Alicent é uma conspiradora. Bom, eu não vou soltar essa informação até o fim da temporada só por segurança. Me diz se você acha que tem dedo da Alicent na conspiração do Ormond ou não. Continuando, nesse episódio a gente viu mais de perto como que era o dia do Daemon acompanhando o Ormond, né? E deu pra perceber vários detalhes. Primeiro que todo mundo ali chama o Daemon de príncipe. Então pra galera de Vila Velha, a identidade real do Daemon não era segredo pra ninguém, né? Segundo, o Ormond explicava pro Daemon o significado de todas as ações e decisões que ele tomava. Você percebeu essa? Tipo, ele sempre dizia, um líder tem que ser assim, um líder faz isso, né? Quer dizer, o tempo todo ele tá ali, né? Formando um rei na surdina. Lá no final, quando o Ormond encontra com o Daemon, ele fala também uma coisa
coisa que parece um detalhe, mas é muito importante. O Ormond chega corrigindo o Daeron. Ele não gosta que ele seja ligado a Tessarion, o dragão dele, porque isso é coisa de Targaryen. Pro Ormond, o sangue Targaryen que o Daeron tem é uma mancha. Essa é a prova de tudo que o Ormond pensa e o que ele quer. Ele quer um Hightower no trono. E a melhor opção que ele tem é o Daeron, que tá na linha de sucessão do Viserys. Digamos que ele é o mais Hightower dos filhos do Viserys. Ele tem aparência Hightower, foi criado dentro das tradições da religião dos Hightower. Nenhum outro filho do Viserys teve isso. Então o Daeron foi moldado para ser um rei Hightower. E esse plano ainda tá em andamento. Bom, voltando um pouquinho, no episódio, quando o Ormond tá tomando banho, os Lords de Tumbleton vão questionar ele, ele diz que ele vai restaurar a linhagem legítima do trono. Parecia que ele tava falando do Aegon, mas não. Agora ficou claro que para ele a linhagem legítima do trono tá ali, servindo como escudeiro dele. O Daeron que tem sangue e a fisionomia Hightower. A série acabou de revelar mais uma camada de conspiração. O Ormond parece que lutava pelos verdes, mas ele luta para ele mesmo. Outro detalhe que comprova isso é que a Rhaenyra pede pro Maestre vasculhar toda a correspondência que o Ormond mandou pra Fortaleza Vermelha durante todos esses anos. E ele não encontrou nada. Então isso reforça que o Ormond tá de fora do golpe dos verdes e sempre agiu pela própria causa, né? Ele tá lá, tocando os próprios planos de sucessão por debaixo dos panos todo esse tempo. Então a gente tem mais uma linha de conspiração aqui, com mais um pretendente ao trono, o Daeron. E por que o Ormond quer tanto o Daeron no trono? Primeiro pela facilidade, né? É um filho do Viserys, então ele tem tanta legitimidade quanto a Rhaenyra ou o Aegon. Isso facilita na aceitação dos súditos. Só que com isso, galera, ele consegue governar, né, diretamente sem arranjar confusão, porque o Daeron é totalmente submisso a ele. Então, claramente, cara, o Daeron tem medo e é submisso a ele. Então, se o Daeron usar a coroa, ele vai fazer tudo que o Ormond ensinou e vai continuar fazendo tudo que o Ormond quiser. Ele vai ser um fantoche do Ormond. Pelo menos é isso que tá na cabeça dele. É um plano inteligente? É. É audacioso? Porra, também é, né? Mas não dá pra dizer que o Ormond é um cara infalível. Ele tem 2 pontos fracos. O primeiro é o descontrole emocional, e uma prova clara disso aí foi quando ele atacou a mesa com a espada. E só o fato do Daeron já saber que isso ia acontecer já mostra que é um comportamento padrão. O segundo ponto fraco é a sensibilidade com cheiros. Cara, o tempo todo tem perfumes e incensos perto do Lord Ormond. Inclusive a Alicent contou isso pra Rhaenyra nesse episódio. E se a Rhaenyra for esperta, ela pode usar esse ponto fraco no Ormond contra ele. Tipo, não é lá uma coisa que se diga, pô, minha nossa, que ponto fraco. Mas galera, pra quem não tem nada, qualquer coisa já é alguma coisa, não é? E pra variar, né, a situação da Rhaenyra não tá nada boa e nada parece melhorar. O Corlys meteu o pé e foi caçar piratas na triarquia, que ainda sobraram da batalha da Goela, né? E deixou o Alien substituindo ele. Nesse ponto, o Corlys e a Rhaenyra não romperam o vínculo, mas eles estão magoados um com o outro. Então, o Corlys foi dar um tempo. Não é um rompimento total, porque ele não se desfez do símbolo de mão da rainha, mas ele deixou o Alien no lugar dele no conselho. E não é a primeira vez que o Corlys faz isso. Na temporada passada, o Corlys nomeou o Alien como segundo no comando da frota de Deriva Marca. E isso é bom pro Alien, pra ele mostrar o valor dele pra Rhaenyra. Mas pra Rhaenyra também é bom, cara, porque o Alien parece um cara leal, né, que tem a cabeça fria, e a Rhaenyra precisa disso nesse momento tão mais do que nunca. Bom, depois disso, a Rhaenyra e o Alien conversam no castelo, olhando pra maquete do Viserys. Lembra que ele passou anos construindo o modelo da antiga Valíria? E aí a Rhaenyra diz que o pai dela fez aquilo pra lembrar que grandes impérios caem. Mas isso não é verdade. Essa é a interpretação pessoal da Rhaenyra, né? Porque é ela que tá com o império caindo na mão dela. Então, ela tem essa visão. Na real, o Viserys fez aquilo porque ele era apaixonado pelas histórias, pelos heróis antigos. E ele governou num tempo de paz. Ele não precisou lutar em nenhuma batalha, né? E nem conquistar nenhum território. Ele tinha muito tempo livre. Por isso que ele pode brincar de maquete. Mas é interessante, galera, como a série usou uma coisa tão pessoal do Viserys pra Rhaenyra se projetar. O que ela acha que é a visão do Viserys, na verdade, é a visão particular dela. Tem outro detalhe aqui que conecta direto com Game of Thrones. Volta um pouquinho. Quando o Aegon ficou sabendo da vingança do sangue e queijo, que mataram o Jaehaerys, o filho dele, ele descontou a raiva nessa maquete. Por isso que algumas partes estão quebradas aí. Depois o Aegon mandou matar todos os caçadores de ratos. E a Fortaleza Vermelha tá infestada agora, né? Mas até essa maquete tá infestada de ratos. E nessa hora o Alien dá uma ideia simples pra Rhaenyra. Ter gatos na fortaleza. É uma ideia genial, boba, mas genial, né? Que é tão eficiente que a Rhaenyra vai adotar. E esse costume vai permanecer até o tempo de Game of Thrones. Lembra, cara? Até a Arya perseguiu os gatinhos pela fortaleza. Eu achei bem legal essa conexão, achei bem bacana a gente lembrar disso. E ao mesmo tempo isso mostra, né, o quanto que o Alien pode ser um ótimo aliado pra Rhaenyra. Ele é calmo, ele tem ideias boas. É disso que ela precisa agora. Ainda nesse episódio, a Rhaenyra ainda tá montando um conselho. E nem sabe se confia totalmente em todo mundo. Um exemplo disso é o Maestre Orwell. Ela deu um voto de confiança, mas ainda tem um pé atrás com ele. E uma curiosidade, quando a Rhaenyra manda ele voltar pro lugar dele na mesa do conselho, ela não deixa ele manter a tradição de pegar uma das bolinhas de pedra. Essas esferas do conselho foram um símbolo introduzido aqui na série, lá na temporada 1, né? Isso nunca existiu em Game of Thrones. Aqui na série, essas esferas serviam pra marcar a presença dos membros do conselho na mesa. Mas agora, a Rhaenyra deixou claro que esse costume ia ser abandonado. É como se a série estivesse explicando o porquê isso não existe mais no futuro. Foi a Rhaenyra que eliminou esse símbolo. Ela chama de vestígios de um regime morto. Guarda isso, ok? Mas ok, falando no pequeno conselho, a Mysaria deu uma ideia valiosa pra Rhaenyra. Ela sugeriu que ela nomeasse um mestre da moeda pra poder culpar o sujeito quando o povo ficasse revoltado pela falta, né, de dinheiro do reino. Então aqui na série, ela decide usar o Sir Thorin Manderly como bode expiatório pra esse cargo aí. Então quando der M, a culpa fica sendo dele. E já que ela não foi com a cara dele no episódio passado, tá aí uma vingancinha. E por falar em vingancinha, parte do povo não tá feliz com a Rhaenyra. O Ulf foi pra Gandai e na volta ele vem pedindo vários favores pros colegas da taverna.
taverna. A Rhaenyra proíbe ele de voltar na taverna. E pra tentar mudar de assunto, né, ele conta que viu um grafite pela cidade chamando ela de Rainha dos Bastardos. Mas você reconheceu o símbolo colorido do lado das palavras? São faixas azul, vermelho e verde, que fazem referência ao brasão da casa Strong. Isso mostra que o povo sabe que os filhos bastardos da Rhaenyra são frutos da pulada de cerca dela com Harwin Strong. E aí eu te pergunto, esse ataque tem por trás uma fofoca muito detalhada. Será que não tem dedo do Larry Strong nisso aí? Porque uma coisa o povo vê que os filhos dela não se pareciam com o pai oficial. Outra coisa é saber de que família era o pai biológico deles. Bom, seja como for, isso pegou bem no calcanhar de Aquiles da Rhaenyra. A fofoca de filhos bastardos, cara, é a maior insegurança do reinado dela. Então ela pede pros mantos dourados irem pra cidade, descobrir quem fez isso. E o resultado é catastrófico. Eles usaram a força contra gente inocente. Se no episódio passado a Rhaenyra quis comprar a simpatia do povo distribuindo comida, agora ela põe tudo a perder, censurando o povo com violência. Cara, isso aí é um total tiro no pé, né? Sem querer, cara, ela executou uma mudança de regime. Um regime diferente em cima do regime morto que ela falou antes. O Viserys tinha um reino de paz. E agora o mesmo reino tá experimentando a tirania de uma rainha paranoica. Então agora vamos falar do Aegon. Primeiro estudo. Pô, galera, tá de sacanagem que ele e o Larys eram 3 passos e acharam o dragão, né, cara? Que edição horrorosa, né? Mas ok, vamos seguir. O Aegon abraçou o Sunfire e disse que ele tava vivo. Mas ele sentia que tava vivo. Mas o resto do mundo diz que aquele dragão tá morto. Eu não vou dar spoiler, mas esse dragão tem que tá vivo. Eu só não sei o que a série vai fazer. Mas o Aegon guardou uma escama do Sunfire com ele. Percebeu isso? Será que veio alguma parada mística aí? Tipo, sei lá... Eu não vou falar nada, né? Isso tudo é novo. Isso tudo não tá no livro. Então a gente só pode especular. Mas tem um detalhe que foi diferente. A série fez questão de mostrar que o Aegon ficou com pena do garotinho que tava lá saqueando um cadáver. Tudo bem, eu não acho que isso aí é pra dar algum tipo de redenção pro Aegon, né? Como se ele fosse despertar um lado altruísta, digamos. Mas esse é o início do aprendizado que ele vai ter nesse episódio. Como o mundo real é, como o mundo real trata os miseráveis. E lembrando, cara, ele foi dado como morto. Ele tá desfigurado. Ninguém pode reconhecer ele. Então ele tem que jogar o jogo fingindo que ele é um pé rapado qualquer. E ele nunca viveu isso. Agora, pra quem tem ranço do Aegon, esse episódio foi uma lavada de alma, hein, cara? Pô, na boa. Dizer que você não achou o máximo, cara, o Aegon ser humilhado. Eu gosto disso. Tem que ser humilhado. Ele e o Larys acabam entrando no que restou do Pouso das Gralhas. Eu achei genial o detalhe que eles colocaram lá. Os restos da Meleys, o dragão da Rhaenys sem cabeça. Porque lembra, o Sir Criston levou o dragão decapitado pra desfilar no meio de Porto Real no fim da batalha da temporada 2. Então o Aegon e o Larys vão se misturar com os miseráveis e tentar sobreviver uns dias até conseguir embarcar pra Duskendale. Eles dizem que são sobreviventes de Ponta Aguda, que é o local que o Aemon incendiou na temporada passada quando ele soube lá dos sementes de dragão da Rhaenyra. O Larys dá a entender que o Aegon se queimou no fogo da Veiga, lá em Ponta Aguda. E o mais doido que isso nem é totalmente mentira. O Aegon foi mesmo queimado com o fogo da Veiga, né? Só que foi bem ali, em Pouso das Gralhas. Nada como uma mentira misturada com um pouquinho de verdade, hein? Essas mais perigosas. Cuidado! Bom, as humilhações do Aegon levam ele no limite, né? Ele tem que coletar excrementos humanos, fica sem comida e no fim ele tem que beijar a bota suja do Sir Janos. Só pra você saber, esse é um personagem que só existe na série. E por que o Aegon tá se sujeitando a tudo isso? Não é só pra sobreviver. Eu tenho certeza que o Aegon prefere morrer do que passar por tudo isso, cara. Certeza. Mas tem uma coisa que é mais importante pro Aegon do que tudo isso. A vaidade dele. E o Larys sabe disso e usou exatamente isso pra dominar o Aegon. Ele conseguiu convencer o Aegon, né, dizendo que ele vai ser um rei lendário, né? Já que ele foi dado como morto, ele pode ressuscitar e retomar o trono. Então, dessa forma, ele entra pra história. Vai ser tipo tema de poemas, canções no futuro. E isso o Aegon valoriza mais do que tudo. No outro canto do reino, o Sir Criston chegou com soldados em Harrenhal e deu de cara lá com uma cidade fantasma. Só Alice River sobrou lá dentro do castelo. É ela que dá a notícia que o Aemon teve lá com a Veiga, matou todo mundo, mas fugiu com o dragão depois que soube que a Rhaenyra tinha dominado Porto Real. E só aí, Sir Criston fica sabendo que Porto Real agora tava na mão dos pretos. Então, porra, foram 2 golpes aí pro Sir Criston. Perder a capital e saber que o Aemon abandonou a guerra. Mas quem disse que a Alice Rivers é uma personagem confiável? Os soldados vasculharam o castelo e não encontraram mesmo o Aemon e a Veiga. Mas vamos lembrar que a Alice é uma bruxa. Será que ela não escondeu eles com magia? É um chute que eu tenho. Chute, ok, galera? Então o Sir Criston e o Gwen tentam decidir o que fazer com essas novidades. O Gwen fala uma coisa interessante aqui. King's Landing caiu. Aegon tá morto. Nossas rainhas estão acorrentadas. Então isso é uma referência ao livro. Que lá a Rhaenyra literalmente acorrentou Helena e Alice, né? Mas aqui na série as duas estão sendo bem tratadas pela Rhaenyra. Então como que o Gwen diz isso? Porque pensem, galera, pensem. Da mesma forma que a Rhaenyra mandou anunciar que o Aegon tava morto, ela também mandou anunciar que Helena e Alice estavam acorrentados como prisioneiras. Esse é o poder da guerra. O poder de quem conta a história. Você não precisa fazer nada. É só fazer os outros acreditarem. Rhaenyra tá fazendo uma propaganda de durona sem precisar maltratar as duas, entende? Você tinha percebido isso, cara? Porque nessa conversa o Sir Criston se recusa a acreditar que o Aemon abandonou ele. Na primeira temporada ele ficou muito ligado a Rhaenyra e foi deixado por ela. Depois ele se ligou na Alicent e ela terminou com ele. E na temporada passada ele grudou no Aemon. Tipo, ele sempre se agarra a alguém e é abandonado, cara. Toda hora tá sendo abandonado por alguém. É o trauma dele. Por isso que ele decide ficar por Harrenhal mesmo, né? Ele tá em negação com esse abandono. Por isso que ele decide iniciar uma missão suicida, impedindo que a galera de Riverlands alcance Tumbleton. É literalmente, cara, encarar um exército 20 vezes maior que o dele. Ok, mas por que ele decidiu fazer isso? Porque ele não liga mais. Ele não tem mais nada. Ele perdeu tudo, né? Tipo, ele vai pro all-in. E
a gente não pode também deixar de falar da grande descoberta do Daemon. Ele foi cobrar grana da Lady Jane lá no vale, né? E na saída do Caraxes desobedeceu ele pela primeira vez nessa série. O dragão ficou doido até levar o Daemon no esconderijo do roubo ovelhas. E lá ele descobriu que a Reina, a própria filha dele, foi responsável por tudo. O Daemon tentou convencê-la de abandonar o dragão e explicar as coisas pra Rhaenyra, mas a Reina tá traumatizada. E mais, ela prefere o dragão do que o pai ausente dela, ainda tem que encarar a fúria da Rhaenyra. Então ela vai embora e o Daemon tem uma ideia. Ele vê um pastor de ovelhas perto da caverna e leva a cabeça dele pra Rhaenyra como se tivesse encontrado o montador do roubo ovelhas. Com isso, o Daemon protegeu a Reina. Ele sabe que ela nunca mais vai aparecer. E também, né, acalmou a Rhaenyra, digamos assim, né, que precisava dessa vingança pela morte do Jace. Bom, como a gente já conversou aqui, cara, todo esse arco da Reina é adaptação da série. No livro é outra personagem que monta o dragão selvagem. Mas olha isso, a Reina aqui aparece com cabelo curto e mais escuro. Claro que isso é sujeira, né, mas olha como é que é a descrição da Neros, a montadora do roubo ovelha no livro. A gente tem que lembrar que a história de Fogo e Sangue nunca foi totalmente confiável, né? Ela foi escrita muitos anos depois da guerra, por narradores diferentes, e sempre fica a dúvida no ar. Quem tá contando a verdade? Agora imagina se o que foi pro livro foi a versão contada pelo Daemon pra proteger a filha dele. Eu não sei se a série tá apontando isso. Porra, mas ia ser genial isso aí, cara. É como se a série mostrasse o que realmente aconteceu e o livro fosse o registro da história contada. Mais ou menos como foi no caso das rainhas acorrentadas. A Rhaenyra não acorrentou ninguém, mas fez geral pensar que foi assim. Agora o Daemon pode estar fazendo a mesma coisa com a história do dragão selvagem. Já pensou nisso, cara? É só uma hipótese, né? Ah, e tem mais uma coisa, ok? Volta lá pro meio do episódio, uma cena curtinha, praticamente sem diálogo. A Alicent foi ajudar a Helena a fechar o roupão e fica um clima estranho entre as duas. Você entendeu o que aconteceu aqui? Acontece que na série, a Helena teve 2 filhos. O Jaehaerys, né, que morreu lá no ataque do sangue e queijo, e a Jaehaera, que a gente vê de vez em quando lá com ela na série. Mas no livro, a Helena tem 3 filhos com Aegon. Filho mais novo que se chama Maelor. Agora, tudo indica que tá aí Helena grávida de mais um filho do Aegon. Se for menino, é o Maelor mesmo, né? Mas isso significa uma coisa muito importante. Vem aí mais um na linha de sucessão do Trono de Ferro. Por isso que Helena e Alicent ficam meio que em pânico nessa hora. É uma cena simples, que não diz nada, mas significa tudo. Imagina a Rhaenyra sabendo que tem um bebê a caminho que pode reivindicar o trono do pai daqui a uns anos. Que maldade eles esperam da Rhaenyra quando ela souber disso? É por isso a cara de pânico. Então agora sim, o episódio fecha sem nenhuma grande batalha, sem reviravoltas diretas, né? Mas ele trouxe sim muitas linhas adicionais, principalmente mais 2 nomes na linha direta de sucessão ao trono. O Daeron, que é o filho do Viserys, e o bebê da Helena, filho do Aegon. E a Rhaenyra nem faz ideia disso. Esse vídeo é grande demais. Corta ele, usa Play Squad pra você cortar qualquer vídeo do YouTube. Pega o URL, joga na Play Squad, aperta o botão, você vai ter lá 4, 5, 6, 7 cortes verticais ou horizontais com legenda. Você só tem o trabalho de subir pro teu Instagram, pro teu TikTok e simplesmente começar a conseguir muito mais seguidor. É assim que muitas pessoas estão conseguindo agora monetizar os perfis. Link da Play Squad aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Essa semana tem muita coisa de Casa do Dragão. Preciso de vocês aqui no canal, hein? Até a próxima, galera. Fui! Uhul!